Segunda Reis, capítulo 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O tema dessa mensagem é: então o azeite parou. Irmãos, essa palavra ela é tremenda. É uma palavra que Deus ministrou muito forte ao meu coração. E o texto nos revela que quando todas as vasilhas ali estavam naquele lugar, cheia, então ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas o filho dela respondeu: já acabaram. Em momento que ela falou que já acabaram as vasilhas, o azeite parou de correr. E há situações que é difícil, e aquela mulher se encontrava numa situação desesperadora, porque ela tinha dívidas, ela teria que entregar os seus filhos como escravos. E aquela mulher, ao ver o profeta Eliseu, ela faz um relato sobre a situação que ela estava vivendo. E o profeta ele faz uma pergunta para aquela mulher: o que ela ainda tinha, o que restava na casa dela. E ela diz que sobrava ali ainda uma botija de azeite. Então Eliseu ele pede que vai e junta todas as vasilhas que ela conseguisse, inclusive aquelas vasilhas dos vizinhos, que se eles pudessem prestar, lógico. E Eliseu diz para ela: ó, entra em sua casa e vai derramando ali o azeite e vai enchendo as vasilhas. Mas aconteceu que, enchendo todas as vasilhas, não tendo mais vasilhas, o azeite ali parou. O que eu aprendo com essa mensagem, que na Bíblia nos ensina muito, que o óleo, o azeite são símbolo do Espírito Santo e da unção. Nós temos aqui uma analogia. O azeite da viúva que Eliseu multiplicou é como derramar do Espírito Santo na vida de cada um nesse dia de hoje, na igreja, nos crentes. E uma ordem que Deus dá para nós hoje, crentes, é que enchei-vos do Espírito. Será que você está cheio completamente no dia de hoje? Ou você está só pela metade? Se dá um caso aqui que situação de algumas pessoas pode ser parecido como essa viúva, que só tinha um pouquinho de azeite na sua casa. Mas não é a vontade de Deus que nós estejamos pela metade, com pouco. O Senhor ele quer nos encher completamente. Quando você tem uma vida de oração, uma vida diante de Deus, você é cheio por completo. Quantas pessoas têm a unção, e ela, por ela ter essa unção, ela possui característica importante. E a primeira característica é coragem para fazer o diabo ficar em seu devido lugar, ou seja, ficar debaixo dos teus pés. A segunda característica é a consequência da unção, que é o amor, pelas pessoas que ainda não merecem. E a terceira característica é a graça, a simpatia. Se há pouco poder de Deus em sua vida, eu quero que você preste muita atenção o que o texto nos diz. E quero tirar alguma lição desse texto para a minha vida e para a tua vida. A primeira lição é que o azeite seria derramado sem limite. Não há no texto nenhuma limitação a litros de azeite. Não havia limitação, não há uma quantia, uma porção estabelecida. Lembra que Jesus disse em João 3,34:
Deus não dá o seu espírito por medida, ou seja, Deus não dá o teu espírito por limitação. Deus quer ir mudar a igreja nesses dias atuais. Talvez você está aqui me ouvindo nessa manhã. Eu quero dizer para você: deixa Deus te tocar, deixa Deus te encher. Alguns crentes funcionam como autêntico soldado do corpo de bombeiros. Você já ouviu falar isso? Porque as mais pequenas chamas do Espírito que vem acesa na igreja, na vida das pessoas, a pessoa apressa logo em apagar. A Bíblia diz para não extinguir o fogo do Espírito. Aprendemos também que o azeite seria multiplicação milagrosamente, isto é, o poder de Deus. Essa lição também é preciosa. Pensamos que a técnica, a estratégia, o método, o momento, o local pode produzir a unção, ou seja, o derramamento do Espírito. Mas isto é um milagre que vem da parte de Deus, que os homens não adianta, não vão conseguir manipular. Tem poucas pessoas que podem, entendeu? As pessoas podem até tentar manipular, mas o que vem de Deus é de Deus. Não adianta querer dominar a situação. Deus está no controle de tudo. Vemos hoje que pessoas querem receber a unção pela internet. Vemos que tem pessoas que querem receber a unção através de um vídeo. Não que seja errado, mas a unção transmite-se por contato, ou seja, direto com Deus, direto com homens de Deus. Uma lição que eu posso aprender aqui é que não podemos retirar dessa palavra, desse episódio, dessa palavra que estão lendo, que o azeite seria derramado sobrenaturalmente. Era algo incompreensível à mente humana. Nem hoje, nem amanhã, nunca, nem pela ciência, o homem poderá explicar como é que se multiplica azeite. O homem não pode explicar como multiplica os pães. O homem não pode explicar como multiplica os peixes. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele disse que a ação do Espírito Santo é um mistério. É somente pela fé que nós podemos aceitar a ação, a ação do soberano, a soberania do Espírito Santo. Nós devemos encher até transbordar do Espírito Santo. Mas uma lição que nós podemos aprender aqui nesse texto que eu li, é que o azeite era para todos os vasos. Tem vaso aqui nessa manhã que precisa ser cheio. Tem vaso que está me ouvindo no lares, dentro do carro, ou pela internet, que precisa se encher. Quando o vaso estiver ali disponível, quantos vasos tivessem ali disponível naquele momento, seriam cheios por completo, cheio do azeite. Nós sabemos que a Escritura fala sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que em Joel 2:28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos. Entenda bem que é uma promessa a qual o Senhor fez para a igreja. E Pedro também, ele recordou isso no Pentecostes de Atos capítulo 2. Assim podemos ter a certeza que o Espírito Santo é para todos os crentes, para cada vaso, para cada servo de Deus. É para todos. Um outro aspecto que eu vejo aqui é que nós destacamos em que o azeite era para todos os vasos. Quando aquela mulher fosse enchendo as vasilhas, os vasos, ela deveria encher por completo. Não poderia
e nem deveria perder aquela oportunidade que estava ao seu alcance de encher os vasos completamente. Podemos também dizer, com base na palavra de Deus, que o propósito de Deus é nos encher completamente do seu Espírito Santo. Deus não quer nos dar um pouco, nem uma parte. Ele quer nos dar a plenitude do teu Espírito. Notemos ainda que o azeite seria para ser derramado à medida da disponibilidade de vaso. Se a mulher tivesse vasos que já estivessem com qualquer outra coisa, não seria possível encher por completo de azeite. Da mesma maneira, do mesmo jeito, enquanto nós não esvaziarmos, não somos cheios. Não é possível Deus nos encher se a gente tiver ainda algo. Nós precisamos esvaziar para que o Senhor venha nos encher com o Espírito Santo. Para que Deus me encha a minha vida, a tua vida, é preciso que eu esteja vazio de alguma coisa, vazio de mim mesmo, vazio da vaidade, vazio do pecado. Sabe por quê? O pecado é a rachadura por onde a unção vaza. Há também o problema da distração que hoje acontece, as brincadeiras, as conversas paralelas durante o culto. Isso são verdadeiros ladrões de unção. Finalmente, percebemos aqui que o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Da mesma maneira, o propósito de Deus hoje é que para todos sejam cheios do Espírito Santo. Enquanto tiver vaso, o Senhor vai enchendo. Ei, cadê os vasos? Enquanto tiver vaso, o Senhor quer encher. Atos capítulo 3, versículo 21, fala que isto é um tempo em que Deus restaurará todas as coisas, irmão. Muitas das vezes nós ficamos a pensar que Deus resolveu privilegiar alguns, dando eles um enchimento, um transbordar do seu Espírito. Mas Deus quer fazer isso a cada um dos vasos que é a sua igreja. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que Deus tem promessa, Deus tem maravilhas para o povo de Deus, mas a maior delas é do poder que Deus coloca à disposição é da igreja para realizar tarefas que Ele nos deu, ou seja, que Ele nos outorgou. O mundo hoje, eles quer uma igreja que trabalha no poder do Espírito Santo. Às vezes eu vejo pessoas que preferem ser empurradas como um carro sem combustível. E o Espírito Santo, ele tem um poder sobrenatural. É Ele que move a igreja do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa manhã, quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Saiba que o Espírito Santo está sendo derramado sem limite. Saiba que o Espírito Santo é derramado pelo poder de Deus, não pela manipulação. Saiba que o Espírito Santo é derramado sobrenaturalmente, sem ter como explicar. Saiba que o Espírito Santo é derramado sobre todos. Saiba que o Espírito Santo é o derramar para encher completamente. Se você hoje queira ser cheio do Espírito Santo, se esvazia de si e se enche, se prepare para receber o óleo da unção nesta manhã. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarda, que Deus te dê entendimento em todas essas coisas.